Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Robô Insider e nesse vídeo nós veremos tudo o que vocês precisam saber com relação a esse robô. Vamos começar pela instalação dele, tá? Então, quando você logar no seu MetaTrader, você precisará habilitar a URL da AnyInvest para que o robô funcione, tá? Então, para fazer isso, você clica em Ferramentas, Opções, Expert Advisors, tá vendo? Marque essa opção e você vai digitar exatamente isso daqui, anyinvest.com.br. Não coloque www, não coloque HTTP, nada disso, tá? Só digite dessa maneira aqui, aí é só pressionar OK. Por que tem que fazer isso? Para fazer a verificação do usuário, para saber se a sua conta está liberada a usar o robô ou não. Se você não fizer isso, ele não vai liberar a utilização do robô, tá? Como que você sabe? Quando você arrasta aqui o robô para o gráfico, ele dá um erro se não estiver liberado. Então, você vai arrastar ele para o gráfico aqui, vai fazer as configurações que você quer, né? E quando você pressiona OK, se ele não estiver de acordo aí com a sua conta, ele vai apresentar um erro para você na hora, dizendo para procurar o proprietário ou a configuração está errada, tá? Vale lembrar que o nome que aparece aqui na lista de contas, que seria, por exemplo, esse nome aqui, né? É o nome que está liberado para você operar, ok? Se você, no ato da compra, informou outro nome, por exemplo, o meu nome aqui ele está invertido, né? Como vocês podem ver aqui, o nome ele está invertido lá, o sobrenome, tá vendo? Meu nome vem por último. Não tem problema, é só você entrar em contato com o suporte no site e solicitar o ajuste do teu nome, tá? Que daí é feita a liberação rapidinho ali, já fica disponível para você o robô. Então vamos fazer um overview sobre as estratégias que o robô tem à sua disposição, tá? A primeira delas é essa estratégia que mensura a velocidade de movimentação do preço com correlação em dois ativos. Então, o ativo do gráfico e um outro ativo específico. Essa é a estratégia que originou o Robô Insider, tá? É a estratégia que eu utilizo para operar notícias. Além dela, você também tem a estratégia baseada em ticagem, que é a renovação de uma movimentação acelerada do preço, tá? Você também tem como utilizar uma estratégia assim. Além disso, também dá para se utilizar um filtro de tendência agora no robô, tá? Então, esse filtro de tendência é baseado numa média móvel, que você pode determinar o tipo da média, o período da média, e também você pode determinar qual a distância que o preço precisa estar da média para executar o trade, tá? Inclusive, o tempo gráfico da média não precisa ser o mesmo tempo gráfico que está o robô, tá? Então, não precisa. Isso daqui é bom para você fazer backtest. E como que funciona, né? Como o próprio nome já diz, filtro de tendência. Então, se o preço estiver acima da média móvel, dentro do range que você determinou, só permite compra. Se estiver abaixo da média móvel, dentro do range que você determinou, só permite venda. E além dessas três estratégias, você também pode importar o indicador com setup, tá? Então, como que seria isso? Você tem um indicador que sinaliza momentos de compra e venda, tá? E você quer capturar essa informação do indicador, sempre quando ele sinalizar uma compra ou venda, você quer executar o trade, tá? Então, vamos supor que você não quer usar média móvel, não quer usar nada, só quer usar esse indicador aqui, você poderá, tá? Eu tenho um programador aqui que faz uns serviços para mim e tudo mais, e quero que ele desenvolva um indicador para mim com a minha estratégia. É possível? Sim. Você pede para ele desenvolver o teu indicador e você consegue utilizá-lo aqui a partir de agora sem problema nenhum, tá? Depois, mais tarde, no vídeo, nós falaremos mais a fundo sobre cada uma dessas estratégias, tá bom? Não se preocupe, não vou me aprofundar agora. Além das estratégias de tomada de decisão, né, de entrar no trade e tudo mais, você também tem N possibilidades de condução do trade. Como, por exemplo, fazer aumentos de posição quando estiver no loss, no gain, fazer aumento forçado, proteção de lucro, trailing stop, drawdown. Tem uma série, tá, de itens que nós veremos aí ao decorrer do vídeo, tá bom? O próximo passo é você habilitar o algo trading, né, antes de arrastar o robô para o gráfico, ok? Ele tem que estar assim. Aí, quando você der um duplo clique no arquivo do robô, você vem aqui em exibir navegador, ele vai aparecer aqui, né, o arquivo do robô. É só arrastar ele para o gráfico
fazer as configurações que nós veremos nesse vídeo e pressionar OK, o robô já vai funcionar, tá? Caso você não esteja visualizando o ativo qual você vai operar, é só você pressionar Ctrl U no seu teclado e aqui você faz as liberações dos ativos, olha só, EURUSD, por exemplo, enfim, todos os ativos aqui você faz a liberação. É só dar um duplo clique nele, ó, se ele estiver assim não está habilitado, se estiver assim está habilitado, tá? Todos os ativos que forem utilizados no seu robô, você precisa habilitar aqui pressionando Ctrl U ou por meio da observação do mercado. Clique em exibir, observações de mercado. Ele vai exibir aqui essa janela de observação de mercado, tá? Você pode simplesmente vir aqui, ó, em Click to Add, e aqui você adiciona, tá? Ó, o ativo. Então, ele vai habilitar um gráfico daí para você utilizar o ativo, enfim, tá? Então, agora, sem mais delongas, vamos às configurações do robô, né? O que ele tem à sua disposição. Então, o robô ele é compatível com conta de tipo hedging, tá? E pode ser utilizado em qualquer ativo, seja Forex, Cripto, B3, qualquer ativo. Não é limitado a um ativo específico, tá bom? As 3 primeiras opções diz respeito à configuração básica do robô, né? Então, meta diária, atingiu esse valor, tem oposição aberta, ele vai encerrar todos os trades abertos e não vai voltar a operar. O mesmo vale aqui para perda. Tem o limite de perda diário, atingiu esse valor, não volta a operar naquele dia. Número mágico. Quero utilizar mais de um robô ao mesmo tempo. Cada um dos robôs precisa ter um número mágico diferente. Jamais tem um robô com o mesmo número mágico do outro, tá? Isso aqui é como se fosse identidade do teu robô. Então aqui vamos fazer uma demonstração. Limite de ganho eu vou colocar de 20 centavos, tá? Pressionar OK. O que o robô vai fazer? Vai inicializar os cálculos. Assim que ele concluir a inicialização, ele vai executar um trade, tá? Então, vamos só fazer essa validação aí para eu demonstrar para vocês. Ó. Iniciou um trade de venda, né? Eu tenho uma meta de 20 centavos. Ao atingir os 20 centavos, ele deve fechar esse trade de venda a mercado, tá? Vou abrir aqui a aba Experts para mostrar para vocês. Olha lá, gestão de risco atingida. E ele já encerrou o trade assim que atingiu. Agora vamos ao limite de perda, coloquei apenas de 10 centavos, já está concluindo os cálculos, já iniciou aqui um trade, opa, já atingiu. Então aqui agora vamos falar um pouquinho mais sobre os parâmetros operacionais, tá? Então aqui você define quantos contratos você quer enviar ordens. Então se você colocar um, obviamente, né, ao iniciar aí a operação, ele vai começar com um lote, né, que é o que a gente está vendo aqui, ó, um contrato, tá? Se você colocar 2, será com 2 e assim sucessivamente. Um ponto de atenção é quanto ao stop loss financeiro. Ele não é por contrato, é o total. Então, se você colocar, por exemplo, o teu stop é de 10 dólares, é a moeda da conta, né? Então, nesse caso aqui, um lote, meu stop é de 10 dólares, tá? O mesmo vale para o take profit, ó. Take profit de 10 dólares. Então, se atingir um ou outro, ambos financeiros, olha lá, ele encerrou aqui, tá? Agora entrou ali vendido de novo, eu coloquei para ele operar aleatoriamente, né? Ao atingir, ele estopa também, ó. Estopou de novo, voltou para o 0 a 0, tá? Se você aumentar a quantidade de contratos, é importante ajustar, né, o stop loss à nova realidade, né? Porque ele não é, como eu disse, por contrato, ele é o total. Então, nesse caso, continua sendo 10 dólares, só que ao invés de ser com um contrato, agora com 2, ok? Muito importante isso daí. Uma funcionalidade legal que tem no robô é esse take profit após um tempo, né? Então, você pode falar assim, bom, o meu take profit ele será R$50, só que após determinado tempo, eu quero que ele altere para R$10, tá? Qual tempo? 60 segundos. Então, o que vai acontecer? Para que serve isso daqui? Quando você executa um trade e o trade não vai rápido no alvo, você fala assim, bom, agora meu alvo, então vou diminuir. Se eu lucrar isso daqui, encerra tudo. Tá? Nesse caso, eu coloquei 60 segundos. Então, olha como ele vai se comportar o robô num cenário como esse. Ó. Vou abrir aqui a caixa de ferramentas, tá? Para vocês conseguirem acompanhar melhor. Ó. Então, ele abriu o trade aqui 15,59,
Ao atingir, então, a 16,1, né, ele deve alterar, se eu estiver posicionado ainda. Olha lá. Take Profit alterado para o nível 2, de $50 para $10. Então, agora o que vai acontecer? O meu Take Profit, se atingir $10, ele deve encerrar essa operação, que foi o que ele fez, encerrou o trade. Lucro, prejuízo atingido no trade, ok? Caso não queira usar essa opção, né, é claro, Take Profit após o tempo, coloca ilimitado e coloca aqui o tempo ilimitado. Aí você não usa nenhuma dessas duas opções. Vocês percebem que eu estou executando trades aleatórios, né? Então, caso eu queira dar um tempo entre um trade e outro, eu posso, colocando um tempo entre novas posições. Então, por exemplo, coloquei 1.200. Quando eu inicio aqui um trade, olha só, iniciou, terminou, ele não envia outro logo em seguida, deu tempo, ele vai enviar. Então, enviou aqui 20 barras depois, né? São barras de 1 minuto, então 20 barras depois de eu ter finalizado o trade, 1.200 segundos depois, enviou o trade novamente. Então, aqui eu vou colocar menos contratos agora, tá? E nós vamos para o próximo item. Disparo em pontos do Trailing Stop. O que é Trailing Stop? É quando você atinge determinada pontuação de lucro, de gain, e você quer movimentar o teu stop atrás do preço, né? Então, o stop vai acompanhando o preço. Então, aqui, vamos supor que eu queira 500 pontos, tá? Como que eu sei qual é o modelo, né, de pontuação do robô? É só você arrastar aqui, ó, você vai saber quanto que é 500 pontos, se é 500, se é 5, é o que aparece em points ali no gráfico, tá? É isso. Então, aqui eu coloquei 500, né? O que o robô vai fazer? Ao atingir aquele valor, ele vai deslocando o stop, como vocês podem ver na tela, tá? Ó, se o preço vem contra, ele stopa a posição, tá? Isso é trailing stop. Agora, quero usar um passo, tá? O que é passo? É quando o preço dispara, mas eu quero que, ao invés do meu stop já ficar acompanhando o preço sem parar, eu quero que o meu stop pule X pontos para frente. Então, por exemplo, aqui, ó, estou ganhando 600 pontos, quero que o meu stop pule 300, tá? Então, eu venho aqui, ó, vamos ver. Deixa eu aproximar para ficar mais fácil. Olha só. Ó, meu stop já apareceu aqui logo de cara, né? Ó, 300 pontos defendido. Ele só vai se movimentar de novo se disparar 600 pontos, ou seja, o preço vira aqui, ó, no 68,69. Vamos ver se vai lá. Ó, foi. Na hora que ele chegou aqui, bem certinho, ó, o meu stop já veio para cá, o preço voltou, ele zerou. Então, ele vai pulando conforme os passos, tá? A próxima opção aqui é a proteção de lucro. O que é a proteção de lucro? É quando você está ganhando determinado valor, tá? E você, a partir daquele momento, não quer de forma alguma ganhar menos do que determinado outro valor no trade, tá? Então, vamos supor aqui, se eu ganhar 90 centavos nesse trade, não quero ficar com menos do que 50, tá? Não interessa onde estiver o trailing, o que for, não pode acontecer. Então, olha o que vai acontecer agora. Ele vai lá no 90 centavos, tá? Pegou lá. Se voltar, ó, pegou. Voltou, me tirou onde? No 50. E o que ele me avisou aqui? Posição encerrada pela proteção de lucro, tá? Por quê? Eu disse para ele que se eu ganhar 90, não posso ficar com menos do que 50 na conta, tá? Então, é mais um mecanismo legal aí que tem no robô. O próximo item é o drawdown, tá? Então, vou explicar para vocês como funciona no Insider isso, tá? O drawdown no Insider, ele é cálculo dentro do trade, não é cálculo diário, nada disso, é dentro do trade, ok? Então, ele funciona assim, ó. Suponhamos que você fez um trade de compra, tá? Trade de compra, aí começou a dar lucro para você. Ganhou R$50, depois ganhou 70, depois ganhou R$100, tá bom? Isso daqui. Entre um lucro, um patamar e outro, o preço ele fez movimentos como esses, ó, tá?
Esses movimentos aqui é o que a gente chama de drawdown. É onde o maior o maior valor que você já teve versus o menor valor, tá? Maior valor versus menor valor. Lembrando que o menor valor é sempre à frente do maior valor, né? Por quê? Eu já ganhei 50 e depois que eu ganhei 50, cheguei a perder X. É isso que é o drawdown, tá? Sabendo disso, o que você pode configurar aqui no robô? Disparo do drawdown e drawdown máximo. Exemplo, 10 igual a 10%. Vamos supor que eu tenha configurado aqui R$50 é o meu disparo, tá? E eu coloco um drawdown máximo de 50%. Coloco aqui 50 também, tá? Nessas duas opções aqui do robô. O que significa isso? Significa o seguinte: a partir do momento que eu ganhar R$50, eu quero que o robô comece a monitorar o drawdown para mim. E eu não posso ficar com menos do que 50% do maior valor que eu já ganhei. Então, eu ganhei 50, não posso ficar com saldo menor do que R$25. Tá bom? Ganhei 50, daí foi 51, 52, 53, 60, não posso ficar com menos do que 30. 65 e assim sucessivamente, tá? Aí ele chegou em 100, já vai estar, opa, não posso ficar menor do que R$50, que representa, né, 50% dos R$100. Então, ele vai acompanhando, tá? Se em algum momento, por exemplo, ganhou aqui 70, o preço veio contra, ele vai ficar atualizando negativo? Não, ele mantém lá, o maior valor que você ganhou foi 70 nesse trade. Então, você não pode ficar com menos do que 35. Chegou aqui, ficou com 35, zera a operação. É isso que o robô faz, tá? Vamos ver na prática. Vou colocar aqui um drawdown, disparo de 50 centavos. Aliás, 50 centavos. Não posso ficar com menos que 50%, tá? Então, o que ele vai fazer? Olha só. Ao ganhar 50 centavos, ele vai dizer que o meu drawdown está ativo. Olha lá, drawdown ativo em 50 centavos, 52. Se eu ficar com menos de 50% desse valor ali de 52, por exemplo, ele vai estopar, tá? Se não, ele vai atualizando. Se o valor vai aumentando, ele vai atualizando, tá? Voltou, estopou. Daí ele fala, drawdown atingido. Então, se era 87 centavos, 50% daria o quê? 43, 44, né? Com o spreadzinho aí, 42, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre aumentos de posição. Eles podem ser utilizados para várias coisas, né, os aumentos. Seja para tentar, vamos supor, está tomando um loss numa operação, entrei comprado, tá? O preço começa a cair, você começa a comprar mais, para assim que o preço voltar, você estopar. Ou estou comprado, o preço começa a subir, quero ir aumentando a minha mão. Tá? Então, o aumento ele pode ser usado de várias maneiras, né, nesse sentido. Mas aqui no Insider tem algumas particularidades que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com aumentos no gain. Tá? Então, eu posso utilizar aumento fixo, ordenado ou proporção. O que é isso? Tá? O fixo é o seguinte, se eu colocar para começar o trade com 0,1 contratos, todos os meus aumentos serão com 0,1 contratos. Tá? Isso significa o fixo. Se for proporção, ele vai ser o seguinte, se eu colocar 1,2, ele vai aumentar a posição em 1 vezes 0,2 a quantidade de contratos que eu estou posicionado. Então, se eu estiver, por exemplo, com 10, o meu aumento será com 12. E assim sucessivamente. Daí o outro já não vai ser com 12, né? Ele vai ser com 10 mais 12 dá quanto? Eu estou posicionado com 22, né? Vezes 1,2. Então, ele vai ser com 26,4. Mais os 22, o outro já vai ser com 58,08. E assim sucessivamente, tá? Então, ele pega a quantidade de lotes que você já tem, vezes 20%. Ele vai fazendo os aumentos dessa forma. Ah, quero fazer um aumento só com 20% dos lotes que eu tenho, né? Aí você põe 0,2, né, na proporção, sem problema nenhum. E o ordenado é o seguinte, você vai começar o trade com 10 lotes, o primeiro aumento vai ser também com 10. O segundo, não é o segundo aumento,
na ordem, né? Ordenado, ordem. Então, o segundo aumento vai ser com 20. O terceiro com 30, 40, 50, entendeu? Se você começar com 1, vai ser o primeiro, vai ser com 1, depois 2, 3, 4. Ele vai, conforme o número do aumento, né, que você está fazendo, é a quantidade de lotes, tá? Então, é isso. Esse aumento não se confunde com esse, tá? Na ordem, na proporção, nada, tá? A proporção vai ver quantos lotes você tem na compra, vai fazer um aumento de compra, vai proporcionalizar aquilo, tá? Nos dois casos. Já no ordenado, não. O ordenado é, estou no terceiro aumento no gain e estou no primeiro no loss, ele vai continuar o ordenado para o segundo e aqui para o quarto, normal. O ordenado, um não se confunde com o outro, tá? Vamos ver aqui na prática, então. Vou colocar a quantidade máxima ilimitado. Vamos colocar aqui 1, tá? Proporção não vou usar agora. Distância, 300. E vou deixar sem take profit, tá? Olha só. O que ele vai fazer? Deixa eu já diminuir a velocidade. Começou. Deixe-me ver aqui. Tá. Tem um detalhe, tá? Eu estou usando o aumento no gain, né? Mas ele não apregoou. Por quê? Ele só vai apregoar se eu estiver no gain, tá? Se eu não estiver no gain, ele não vai apregoar, porque não faz nem sentido, né? Apregoar, olha lá. Beleza? Então, estou no gain, está apregoado. Ó, preço indo a favor, aqui está o meu aumento, um aumento só. Ó, beleza, bateu o gain de $10. Agora, coloquei 2. Fez, ó, já colocou o próximo. Só que eu acho que não vai dar nem tempo dele fazer, né? Deu. Pegou $11, daí um pouquinho mais, tá? Legal. Take profit. Posso usar no aumento? Pode, sem problema nenhum. Olha só. Vou fazer um aumento e vou fazer um take profit de 1,5 ponto do aumento, tá? Então, olha lá. Ele vai fazer o aumento e esse aumento tem um take profit, tá vendo? De 1,5 ponto. Olha lá o que ele vai fazer, ó. Aí, o que acontece? Quando ele realiza o aumento, o take profit, o próximo aumento ele é reposicionado para determinada distância do último negócio realizado, né? Qual que é a determinada distância? Por isso que eu falei que tem algumas particularidades no Insider, né? É a distância entre os aumentos, 300 pontos, né? Então, essa distância é em relação ao último negócio. Ele não fez um negócio para ele realizar o take profit? Fez. Então, ele reposiciona o aumento 300 pontos abaixo, ó. Tá? Ó, pegou e saiu lá no take profit, tá? Ó, $12. Beleza? É isso. Por que o painel não atualizou, né? E aqui o robô, porque é o seguinte, fora do horário de negociação, o robô não faz leitura nenhuma para acelerar o backtest, como vocês podem ver, tá? Então aqui o próximo item é fixo. Vamos colocar aumento fixo. O ordenado, até esqueci, né? O ordenado, deixa eu ver quantos lotes eu estou entrando aqui no trade. Com 1. Então, o primeiro aumento é com 1, o segundo é com 2, né? Como vocês podem ver aqui, o ordenado. Se eu coloco fixo, muda, né? Então, obviamente, ó, todos serão com 1, tá? Agora, se eu altero aqui para proporção, vou colocar 0,5. Serão então todos com 0,5, né, da minha posição. Então, eu estava com 1, o próximo 0,5. Estou com 1,5. Qual é a metade? Daí ele arredonda para cima, tá? Não arredonda para baixo. 0,8. Né? Então, daria o quê? Se fosse 1,5, 0,75, né? Ele arredonda para cima, 0,8. Tá? Então, ele soma quantos lotes eu tenho na minha posição e o aumento é feito com 50% daqueles lotes, olha só. É isso, tá? Agora, vamos ver aqui quanto ao aumento no loss, então. Vou alterar o trade para fazer um trade de compra naquele mesmo horário. E aqui, um aumento, quantidade máxima, vou por 1. Proporção à posição, vou fazer ele fixo, né? Distância, 300 pontos. Sem take profit, só para mostrar aqui para vocês.
Olha lá, o aumento de compra ali apregoado, né, porque estava no loss, fez o aumento, tá? Saiu no stop normal de $10, que é o que está configurado aqui como stop, beleza? Agora eu vou colocar um take profit nesse aumento. Então, olha lá, já está apregoado com take profit. Não deu nem tempo, né? Acho que dá para fazer um aumento um pouco menor aqui. Vou colocar ele com 450. Agora sim. Fez o aumento e saiu no take profit, tá? Agora, eu vou aumentar um pouco esse stop aqui, só para poder mostrar melhor, né? Vamos colocar mais aumentos. Olha só. O aumento é sempre em relação ao último negócio realizado, tá? Vocês viram que ele foi lá para baixo, né? Porque ele é em relação ao último negócio, sempre, tá? Se atingir lá $10 de lucro, ele stopa lá. Ele atingiu e zerou, né, o trade. Aí agora caiu de novo, entrou comprado aí de novo, fez aumento. Ó, atingiu de novo, tá? É isso. Se eu quiser utilizar, então, esse era o fixo, né? Deu para a gente ver ali que ele fez sempre com a mesma quantidade, né? Olha lá, um lote. Eu tenho que desligar o take, né? 300, desligar o take. Ó, sempre um lote, tá? Se eu coloco ele ordenado, não será um lote. Ele vai fazer em ordem, né? Ó, 1, 2, 3, tá vendo? Cada aumento com a ordem, né? Se eu faço ele proporcionalizado, aí eu tenho que dizer qual é a proporção, né? Olha só. Perfeitamente, tá? Agora você deve estar se perguntando, tá, eu posso usar o de gain e o de loss juntos? A resposta é sim, tá? E nós vamos ver agora. Então, vou colocar ambos fixos, tá? Mesma distância, sem problema. O tipo da ordem inicial vai ser de venda. Então, aqui, ó, começou uma venda, começa no loss por conta do spread. O aumento que está pregoado é um aumento de venda, né? E eu estou usando o take profit nos aumentos, hein? Ó, virou no gain, o que, que ele fez? Ele excluiu aquele aumento de venda e apregoou o aumento de... ele exclui aquele aumento de loss, né? E apregoou o aumento de lucro, aumento de gain, aumento para frente. Né? Então, ele vai lendo, fazendo essa leitura do mercado, se ele tem que pôr o aumento para frente ou para trás, com base no lucro corrente da operação. Né? Então, sempre o aumento é com relação ao último negócio realizado. Tá, ó, fez um aumento no gain, já pregou mais um para frente. E detalhe, né, o aumento tem take profit. Se chegar ali no take profit do aumento, ele vai realizar e vai reposicionar esse outro aumento. Ó, tá virando no loss, o que ele está fazendo? Ele está excluindo o aumento no gain e apregoando o aumento de loss. Ó, pegou no take, reposicionou o aumento no gain mais para baixo, que é em relação ao último negócio, como eu já havia dito. Realizou 1,50 de lucro, né, que foi o take daquele aumento. Ó, começou a dar loss, excluiu, apregoou, ó, pegou outro aumento de gain e realizou o lucro. Agora o preço vindo contra. O que, que ele fez? Ele pegou, fez um aumento e realizou o lucro daquele aumento. Tá? E agora já está novamente apregoando o aumento para frente. Lá no último negócio que foi realizado, ó, o aumento para frente vai ser só aqui embaixo. Não vai ser onde o preço está. Tá? Não vai ser onde o preço está. Aí você pode estar se perguntando, ué, mas por que então que agora ele está só querendo fazer o aumento para trás lá em cima? Por quê? Porque aqui, nesse momento, é o momento que ele está no 0 a 0 praticamente, né? Ele sempre usa o último negócio como base para ele poder fazer os aumentos de posição, ok? Só que como que ele vai fazer um aumento para trás, 300 pontos acima daqui vai ser um aumento para frente,
Então, certo? Porque vai estar abaixo do preço. Então, o que ele faz? Quando acontece do aumento para trás, na verdade, ser um aumento para frente, vamos dizer assim, né? Ele entende que, opa, então eu tenho que colocar o aumento 300 pontos, ou a pontuação que você definiu, atrás do preço atual do mercado e não do último negócio. Ele faz essa leitura e daí ele coloca certinho. Tá? Então, o robô é bem inteligente mesmo, a lógica que eu fiz. Olha, está no 0 a 0, ele fica excluindo a ordem e tal. Você pode pensar, mas daí a corretora não vai implicar com isso, né? Exclui ordem, põe ordem. Não, porque tem um temporizador, tá? De 3 segundos, no mínimo, para cada ordem ser removida e plotada uma nova, tá? Ele não faz isso sem parar, senão daí vira um loop e daí você pode ter problema com a corretora realmente, tá? Ó, aí aqui o outro aumento só vai ser feito onde? Lá no último negócio. Né? Ele não vai pôr aumento para frente aqui agora. Só lá no último negócio. Ó. Ah, mas daí fica esse vácuo aqui? É, daí vai de você alinhar a tua estratégia. Né? Eu estou fazendo aqui aleatório, né? Ó, deu 90 dólares, fazendo aleatório aqui, né? Ó. Vende, vende, realiza o lucro, realiza o lucro, realiza o lucro. Pegou uma vendona aqui, veio notícia, tá vendo? Então, ele vai trabalhando aí junto com os preços. Ah, Eduardo, mas pode fazer alguma estratégia, pode dar problema e tal? Claro, você tem que testar, né, gente? Por isso que tem que fazer backtest. Você pode criar uma estratégia aqui que não faz sentido nenhum, que o Take Profit execute antes de fazer o aumento e não sei o que, né? Você tem que testar, tá? Tem que fazer seus backtests aí. A ferramenta está impecável funcionando. Aí vai realmente de você testar bem, tá? O próximo item é quanto ao aumento de posição forçado. Tá? O que é isso? Eu vou zerar aqui esse outro aumento para mostrar para vocês. O aumento de posição forçado, ó, eu vou colocar, estou com um contrato, e eu vou falar assim, olha, se eu ganhar, vamos supor, 5 dólares, eu quero aumentar minha posição em mais 4 lotes. Beleza? Isso aqui, ó. Ganhei 5 dólares, gain necessário. Contratos, aumentar em 4 contratos. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Ó? Vai começar aqui o trade. Tá? Estou vendido. Quando eu ganhar 5 dólares, ele vai aumentar minha posição de forma forçada. Tá? Olha lá. Ele aumentou 4 contratos. Venda, aumento forçado. Tá? Ó. E daí aí ou você começa a ganhar bastante ou perder mais, né? E depende realmente da tua estratégia. Ó. Mas ele chegou a bater 20 dólares aqui em pouca movimentação, né? Ah, mas aí o que você pode fazer? Para que serve isso daqui? Isso aqui serve para quando você quer fazer uma estratégia assim, ó. Eu comprei um lote, tá? Aí eu falo assim, ó, quando eu estiver ganhando 10 dólares, eu quero usar essa margem para comprar mais um lote e não ter chance de tomar stop. Daqui em diante eu quero ganhar em dobro. Eu faço muito isso, tá? Então você pega e põe aqui um lote a partir de 10 USD. E aqui você fala assim, ó, a partir do momento que eu ganhar 10 dólares, eu não posso ficar com menos do que 0 de saldo. Como que você faz isso? Muito simples, eu já mostrei aqui para vocês antes. Você coloca aqui, disparo 10, não posso ter um saldo menor que 0, então você deixa o saldo mínimo 0, tá? O que vai acontecer? A partir desse momento, se eu ficar negativo, ele vai me estopar na minha proteção, tá? Então eu tenho um break-even, né? Ó, tô ali, estopou onde? Aqui, ó, no meu break-even, tá lá, ó, 0, tá? Perdi o spread. E aqui ele me disse, ó, pela proteção de lucro. Então, o próximo item que nós veremos é quanto aos parâmetros de horários. Tá? Quanto às estratégias, nós teremos um vídeo explicando cada uma delas de uma forma bem minuciosa. Tá? Então, fique tranquilo quanto a isso, a gente não vai ver nesse vídeo sobre as estratégias ainda. Tá? Então, sobre os parâmetros de horário, vamos falar primeiramente sobre esse cara aqui, exclusivo testador. Tá? Printar impacto do primeiro candle, true ou false. Então, para que serve isso daqui? Lembrando que ele só é possível de ser utilizado com essas configurações aqui de baixo, tá? Ó, só com elas, ok? Com nenhuma outra. Então, o que ele vai fazer? Se você deixar, ó, vamos deixar true aqui, vou deixar zerado o dia mesmo, só vou deixar o horário, né? Ele vai fazer o seguinte, o primeiro candle
de todo dia, 15h30 com 10 segundos, ou seja, o candle de 15h30, né? Ele vai te dizer, com 40 segundos de andamento do candle, qual foi o tamanho desse candle. Tá? Isso que ele vai te dizer. Então, passou ali 30, 40 segundos de candle, ele vai te dizer, olha, o tamanho desse candle é isso aqui até agora. Tá? Então, olha só. Aqui, ele vai te dizer aqui, ó, primeiro minuto, 4.660 pontos o tamanho desse candle. Olha lá, na hora do cálculo estava aqui assim. Ó, tá? Então, para que isso é relevante? Para você saber, por exemplo, se determinada notícia do calendário econômico movimenta muito preço ou não. Sei que você deve estar se perguntando, mas como que eu faço isso, né? É o seguinte, você vai acessar o calendário econômico, vai clicar na notícia que você quer ver, e aqui ele tem as datas dessa notícia. Tá? Então, eu sei que 10h30 da manhã, aqui horário de Brasília, é 15h30, né? No MetaTrader. Então, aqui eu tenho alguns horários. Então, eu vou colocar no meu MetaTrader os mesmos horários, mesmos dias que estão ali. Tá? Ó, vou ligar aqui True em todos. Ó, todos com True. Todos eu vou colocar esse horário aqui, ó, 15h30. Só que agora eu não vou poder deixar o dia em branco, né? Porque tem dias específicos que eu quero analisar. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, dia, começar aqui 9/12, né? Não, pode ser ali, 18/1/2023, 9/12. Beleza, coloquei todas as mesmas datas, tá? E aqui eu vou falar assim, ó, eu quero que você analise o impacto dessas notícias, impacto mínimo para mim. Aqui eu posso colocar no teste único mesmo, não tem problema. E eu estou aqui pedindo para verificar desde abril. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, desde abril, dia 13. Então, vou colocar desde o dia 12, tá? Aqui até o dia 20. Beleza? Ó. Aí você vem aqui iniciar. Ele vai começar a fazer aqui o backtest para você. Daí só um detalhe, tá? É importante aqui, coloque sempre um minutinho só e coloque pelo menos uns 10 segundos a mais, né, do candle que você quer analisar, tá? A partir do momento da notícia, né? Eu deixo zerado também a quantidade de trades, tá? E uso aqui tique real para eu ter uma noção melhor. A ideia aqui não é fazer trade, é só analisar realmente a movimentação da notícia. Ó. Eu até coloquei para refazer aqui o backtest e aqui ele já está me dizendo, olha, é uma notícia que balança bem o mercado, por exemplo, essa que eu estou analisando, né? Olha, em 50 segundos andou 13 pontos, 11 pontos, 11, 9, 11, 23. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, com um contratinho, que eu estou falando em $8 de margem para você operar com um contrato, dependendo da corretora, isso aqui te pagaria $7, 13, 11, 11, 9, 11, 23, tá? Seria isso, claro, você tendo a análise correta, né? Mas pelo menos assim, você já não precisa fazer algo que eu fazia muito, que é pegar aqui as notícias, olhar quando ela acontece, abrir o gráfico e ver como o mercado se comportou no momento daquela notícia. Fazendo assim no robô, você já consegue ter a informação sem precisar ficar consultando manualmente, né? Já é um adianto muito grande. Então, se a notícia movimenta bastante, você já fica sabendo aqui. Né? Aí aqui é o seguinte, ó, você não determinou 1000 pontos aqui, eu não determinei? Então aqui ele diz o seguinte, ative o US 500, impacto médio, primeiro minuto, 12 pontos, tá? 1.240, 12 pontos. Maior impacto, 28. Impacto mínimo de 1000, que foi o que você configurou. 6 dos 10 que você analisou atingiu o mínimo configurado, tá? Então é bem legal a análise que o robô entrega para você. Lembrando, claro, que é uma opção apenas para análise, né? Agora, vamos então, já aproveitando que já estava aqui, né? A utilizar, como que eu faço para utilizar essas opções aqui? Basicamente, é para se utilizar no testador mesmo, para fazer essa análise que eu mostrei agora para vocês. Para isso que tem todas essas opções, tá? Eu não uso assim para operar em janelas de horários específicas no dia, mas você pode também fazer isso, tá? Você pode falar assim, por exemplo, quero operar das 15 às 15h31, 16h30 às 16h31, fazer um trade nessa janela, um nessa, entendeu? Aí ele vai fazer o trade ali conforme a tua estratégia, né?
nessa janela específica, só aqui. Tá? Só aqui dá para fazer isso. Eu não costumo fazer isso, mas basicamente tem tantos horários assim para fazer aquela análise que eu mostrei. Eu costumo usar um só. Coloco aqui, vamos supor, das 15h30 a 21h30 e aqui deixo zerado, né? Dia, mês e ano, se você deixar zerado, ele vai operar dentro desse horário, em qualquer dia. Tá? Aí aqui, quantidade de trades é a quantidade de trades máxima que ele vai fazer nesse horário no mesmo dia. Então, se você colocar 10, ele vai fazer 10 trades naquele dia. Os aumentos não contam, tá? Só nova posição. Então, 10 vai fazer 10 trades naquele dia, 20 trades e assim sucessivamente. Se colocar 1, vai fazer um trade no dia e acabou. E agora o último item, antes da gente começar a falar sobre as estratégias, esse cara aqui, ó. Trade em horário específico é muito interessante, tá? Para utilizar ele, não precisa deixar marcadas as outras opções aqui. Então aqui você pode escolher o tipo de trade, se vai ser um trade de compra ou de venda, quantos trades e qual horário, tá? Aí olha só, eu vou colocar a venda e vou falar assim, faça um trade de venda nesse horário, tá? O que o robô vai fazer? Ele basicamente vai pegar, fazer a leitura e executar um trade de venda nesse horário. Ponto final. Não vai analisar nada, só vai fazer o trade que eu mandei ele fazer. Ah, mas qual que é a vantagem disso? É quando, por exemplo, você fez uma... Olha lá, ele enviou bem certinho 10 horas. Você fez uma análise anterior a uma determinada notícia, tudo mais, está com uma expectativa muito boa, não estarei na frente do computador e eu tenho que enviar a ordem assim no momento da notícia. Não pode ser nem na hora da notícia, nem um minuto anterior. Tem que ser assim 2, 3 segundos antes da notícia. Com essa opção você consegue fazer isso. Então aqui, por exemplo, ó, nesse dia aqui, 9/12, nós tivemos uma notícia. Aí, já isso acontece comigo, que analiso o mercado diariamente, com certeza já aconteceu com você, de assim deduzir, né, o que pode esperar do mercado em movimento, em determinada notícia e tal. Só que você muitas vezes perde o movimento porque você vai tentar fazer o trade na mão e quando dá a notícia o mercado explode muito rápido, né? E você já fica aquele sentimento, puxa vida, e eu estava certo. Né? Então, essa opção aqui resolve o teu problema. Por quê? Se você faz uma análise antecipada e pensa assim, cara, eu vou tentar surfar porque eu acho que é uma venda, uma compra, enfim. Daí, vamos supor, teve 9/12 uma notícia, achou, é venda. Você vem aqui, configura, né, o teu robô para aquele dia. Aquela opção ali, ela ignora todo o teu setup, lógica, operacional, tudo, tá? Dá o horário ali, ele simplesmente vai fazer o trade, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui, lá naquele horário, ó. Ele enviou a ordem. Que horas? Hora configurada, bem certinho, tá vendo? 2 segundos. Tá vendido, ó. E vai ter notícia. E você pensa, cara, é venda. Olha o que acontece. E você se antecipou bem ao movimento, tá vendo? Então, isso que é legal de usar essa opção, tá? Porque as suas análises macro e tudo mais vão surtir efeito daí com essa opção, porque você vai conseguir entrar exatamente antes da notícia, perfeitamente antes da notícia, conforme você planejou, tá? Então, isso que é interessante. Agora, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, se você for utilizar uma estratégia que não seja baseada em indicador, ou seja, ela é baseada em esse cara aqui, trade específico, ou baseada nos ticks, tá? Que são esses 3 aqui, deixe o robô em um gráfico de um ativo que se movimenta bastante e opere outro. Tá? Então, por exemplo, eu quero operar o S500 com essa configuração aqui de horário. Eu deixo ele lá no gráfico do alemão, tá? Só que envio a ordem aqui no SP500. Ele vai conduzir normalmente, tudo lá pelo SP, entendeu? Só que ele vai, como muitas vezes no momento de uma notícia o gráfico trava, o cálculo às vezes do robô pode ser interferido por isso, tá? Então, se você deixa ele em outro gráfico, acaba a interferência de cálculo.
Então, por isso que é bom você deixar num outro gráfico, que ele vai ficar fazendo a leitura o tempo todo, deu o horário, ele pumba, vai executar certinho a ordem lá no outro ativo. Tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. Beleza? Vejo vocês então no próximo vídeo. Vamos falar agora sobre as estratégias. Vamos lá!